Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Pai, me leva ao infinito, no silêncio ao amor. Arrebata meu espírito, conduz-me a ti, Senhor. Pai, me leva pelo vento, na canção me faz voar, como onda em movimento, pela imensidão do mar. No silêncio dessa estrada, já não sou eu a viver, sendo tudo sou nada. Vive o Cristo em meu ser, passo a passo a caminhada, já não tenho medo algum. Nasce o sol na madrugada, em verdade somos um. Eu e o Pai 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 somos um. Pai, me leva ao infinito, do silêncio ao amor. Arrebata meu espírito, conduz-me a ti, Senhor. Pai, me leva pelo vento, na canção me faz voar, como onda em movimento, pela imensidão do mar. No silêncio dessa estrada, já não sou eu a viver, sendo tudo sou nada. Vive o Cristo em meu ser, passo a passo a caminhada, já não tenho medo algum. Brilha o sol na madrugada, em verdade somos um. Eu e o Pai 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 somos um.
Saudações a todos os internautas que nos acompanham em busca do sagrado. Que esses momentos sejam inspiradores para a nossa vida, transcendermos assim o que é a normalidade, por algo muito maior, muito mais vasto, que é a experiência do luminoso, do divino, do sagrado. Hoje nós temos um convite a fazer para vocês, para quem mora em Salvador. Esse convite é presencial. Trata-se da abertura do Ano Federativo 2024 na sede central da Federação Espírita do Estado da Bahia. Mas se você é interessado na temática de educação, este evento será transmitido via YouTube para as pessoas que quiserem perceber quais são os caminhos espíritas para a educação. Estejamos juntos, formando uma corrente de pensamento, uma psicosfera cada vez mais elevada, para assim produzirmos um novo estado de espírito na sociedade que vivemos. Trazemos para as nossas reflexões sobre o sagrado um texto, de certa forma, muito interessante, de Leon Denis. Aliás, consideramos o mesmo um dos maiores, se não o maior escritor vivo espírita à sua época. Pois bem, ele nos fala de Deus e o universo no livro Depois da Morte. E começa mostrando como esta busca do divino, o questionamento da sua existência, é fundamental para as nossas realidades cotidianas. E é claro, como teísta que ele era, vai mostrando que é impossível conceber o universo, as suas leis gerais, a sua harmonia entre os astros, esse modo de existir que nós cada vez mais nos aprofundamos nas buscas astronômicas sem uma inteligência criadora. Mas mais que isso, a lei moral inscrita na nossa consciência. Isso também não pode ter sido criado pelo ser humano, pura e simplesmente. Essas verdades que se tornam universais, relativas à ética, ao comportamento humano, aos valores, de modo geral, estão presentes na alma de cada criatura, na consciência de cada um. E isso não pode ter sido pura e simplesmente uma experiência particular, singular, tipicamente humana. Mas ainda, a inspiração da estesia, da beleza, da harmonia que as artes trazem, não pode ter nascido com o próprio homem. Então ele vai dizer que esse ser, que não pode ser personalizado porque é infinito, deve ser motivo da nossa grande busca espiritual. E isso se dá de uma maneira muito peculiar, através das nossas faculdades. Ora, o ser humano não tem todos os sentidos já desenvolvidos. Há novas possibilidades que aqui e acolá emergem em algumas criaturas. Mas podemos dizer que buscamos Deus através da razão, e os argumentos racionais estão aí presentes na ideia de que é necessário ter uma causa primária, uma causa primeira, geradora de tudo, que foge à série das causas. A causa encausada, como bem nos lembra o Espiritismo. Depois disso, nós precisamos explicitar que, além da razão, há a intuição, ainda que imberbe, melhor dizendo, muito nova, incipiente. Às vezes nós temos alguns experimentos dessa natureza. É assim que nasce o sentimento natural de religiosidade que está nos povos primitivos. Sentimento esse que se modifica, se transforma ao longo do tempo, mas que é inato. Não existe nenhuma civilização que não tenha o seu Deus, ainda que alguns escolham o Deus matéria, como dizem os estudiosos da religiosidade. Há sempre algo além de nós que intuímos de uma forma muito peculiar. Mas há ainda o sentimento. Os puros de coração verão a Deus de alguma forma. E nós, então, construímos, a partir dessa leveza afetiva, dessa superação das limitações egóicas que, às vezes, conduzem a nossa vida e os nossos apegos,
nós modificamos completamente a nossa percepção do transcendente divino, entendendo como Deus amou. É claro que alguns, vivendo no mundo das sensações, poderão perceber Deus de uma forma muito concreta, na natureza, fazer dela própria uma divindade, ainda que esgarçada em vários deuses, de um modo geral. São 4 instrumentos ou faculdades gnósticas. Mas há ainda aquilo que transcende esse cotidiano das nossas experiências de conhecimento, que são as vivências místicas, as vivências luminosas, que nos fazem cada vez mais uno com Deus. Ora, isso nos permite entender que a manifestação do encontro com Deus varia de cultura para cultura, de pessoa para pessoa, de evolução em evolução, de degrau em degrau. Nós ainda estamos, digamos assim, nos primórdios da percepção do divino. Ainda não temos o sentido íntimo que nos levará à compreensão plena do mesmo. E é por isso que veremos várias formas de entendimento de Deus, várias maneiras de expressar, algumas míticas, mágicas, outras racionais, analíticas, outras intuitivas, outras baseadas no sentimento e outros por experiência em estados alterados de consciência. O que é importante é compreender que todas as formas têm um significado. Elas elevam a criatura humana no seu patamar que se encontra para algo mais adiantado. Mas elas não podem, nenhuma, sentir-se ou ser percebida como definitiva, absoluta, porque ainda estamos longe da plena comunhão com Deus, quando então seremos espíritos puros, vivendo como co-criadores e exercendo no cosmos a sua vontade perfeita, absoluta, plena. Enquanto não estamos nesse último estágio de plenitude, passemos então a experienciar o nosso Deus, sabendo relativo às nossas condições e aprimorando essas percepções para nos sentirmos divinamente envolvidos na nossa vida cotidiana. Quando a tua música despertou-me para viver, recordo-me que me encontrava adormecido sob o anestésico do sono. Eu havia atravessado o pórtico do irreal e ali fixara a residência no país da fantasia. Respirava, sorria, gozava, mas permanecia vazio, fugindo da realidade que me buscava. Onde e quando parava, temia que acontecesse o despertar. A felicidade do inquieto é permanecer em movimento, embora o cansaço que lhe consome as forças e aturde o pensamento, porque esqueceu a arte de raciocinar. Assim eu me encontrava. O ritmo do universo convidava-me ao repouso, a quietação ao mergulho no oceano íntimo. Se o tentava, porém, logo me afogava nas águas revoltosas da minha ansiedade, retornando às praias largas da alucinação. Acostumado à bulha e companheiro da insatisfação, mudava de lugar como o vento, perpassando no arvoredo, sem rumo, buscando fora o que lá não podia encontrar. Eu sabia que me chamavas. Perdido nos desvios, receava o caminho. Procurando o objetivo, não queria chegar, porque eu tinha certeza que, se parasse, experimentaria a tua iluminação. Agora que a tua música me despertou, aquieto-me e medito. Assim fazendo, fruo da tua luz, que se expande de dentro de mim, iluminando-me todo. Já não quero fugir. Deixa-me enflorescer em sabedoria e silenciar para ouvir a tua voz, meu cantor e meu rei. Bendita sejas, áspera matéria, gleba estéril, duro rochedo, tu que só a violência cedes
e nos forças ao trabalho quando queremos comer. Bendita sejas, perigosa matéria, mar violento, paixão indomável, tu que nos devoras se não te acorrentamos. Bendita sejas, poderosa matéria, evolução irresistível, realidade sempre nascente, tu que a todo momento, fazendo em pedaços os nossos padrões, nos obrigas a perseguir a verdade até cada vez mais longe. Bendita sejas, universal matéria, duração sem limites, éter sem margens, triplo abismo das estrelas, dos átomos e das gerações. Tu que, excedendo e dissolvendo as nossas medidas estreitas, nos revelas as dimensões de Deus. Bendita sejas, impenetrável matéria, tu que em toda parte, entre as nossas almas e o mundo das essências, nos deixas vencidos pelo desejo de penetrar o véu sem costura dos fenômenos. Bendita sejas, mortal matéria, tu que ao te dissociares em nós um dia, nos introduzirás pela força no próprio coração daquilo que é. Sem ti, matéria, sem os teus ataques, sem os teus assaltos, viveríamos inertes, estagnados, pueris, ignorando-nos a nós próprios e a Deus. Tu que feres e que tratas a ferida, tu que resistes e que cedes, tu que alteras e que constróis, tu que acorrentas e libertas, seiva das nossas almas, mão de Deus, carne de Cristo. Eu te bendigo, matéria, eu te bendigo, matéria, e te saúdo, não como te descrevem, reduzida ou desfigurada, as autoridades da ciência e os pregadores da virtude, um feixe, dizem eles, de forças brutais ou de apetites baixos. Mas tal como me apareces hoje, na tua totalidade e na tua verdade, saúdo-te, inesgotável capacidade de ser e de transformação, onde germina e cresce a substância eleita. Saúdo-te, força universal de aproximação e de união, através da qual se reunifica a multidão das mônadas e na qual todas elas convergem no caminho do Espírito. Saúdo-te, origem harmoniosa das almas, cristal límpido, de onde sai a nova Jerusalém. Saúdo-te, meio divino, carregado de força criadora, oceano agitado pelo Espírito, argila amassada e animada pelo Verbo encarnado. Crendo obedecer a teu apelo irresistível, os homens precipitam-se muitas vezes, por amor de ti, no abismo exterior das satisfações egoístas. Engana-os um reflexo ou um eco. Vejo agora, para te atingir, matéria,
É necessário que, partindo de um contato universal com tudo o que aqui embaixo se move, sintamos pouco a pouco desvanecer-se entre as nossas mãos as formas particulares de tudo o que detemos, até ficarmos a braços apenas com a essência de todas as circunstâncias e de todas as uniões. É preciso, se te quisermos ver, que te sublimemos na dor, depois de te termos tomado voluptuosamente nos nossos braços. Tu reinas, matéria, nas alturas serenas, onde os santos imaginam evitar-te, carne tão transparente e tão móvel que já não te distinguimos de um espírito. Transporta-me para o alto, matéria, pelo esforço, pela separação e pela morte. Transporta-me até onde seja, enfim, possível enlaçar castamente o universo. Em relação à adoração a Deus, o Evangelho nos traz informações muito importantes. Mas hoje nós vamos falar de uma passagem que está em João capítulo 4, em que Jesus tem um encontro inusitado com uma mulher samaritana nas cercanias do Poço de Jacó, na cidade de Sicar, na Samaria. Jesus chegava por volta do meio-dia, os seus discípulos teriam ido comprar comida na cidade e ele estava com sede. Vendo que a mulher tirava água do poço, ele pede: mulher, dá-me um pouco de água. A mulher se assusta a princípio porque sabia que os judeus e os samaritanos não gozavam de uma boa relação. E ela pergunta: por que pedes a mim água, sabendo que teria alguma coisa estranha nesse pedido? Jesus então diz a ela: mulher, se soubesses quem sou e que posso te oferecer, tu me pedirias a água e eu te serviria a água viva. Uma água que é diferente dessa água que você normalmente pega no poço e serve. Uma água que quem bebe jamais tem sede. Ali está o encontro justamente do impermanente com o permanente. O impermanente, a água do poço, que é tirada pela mulher, lhe causa uma necessidade, lhe proporciona uma necessidade de trabalho, de empenho. Afinal de contas, ela já está exausta de tanto ir buscar essa água, porque essa água vai se exaurindo na medida em que ela vai sendo consumida. E a vontade de beber e a necessidade de beber daquela água sempre se repete, obrigando a mulher a voltar ao poço de Jacó. Mas Jesus está lhe oferecendo uma água permanente. A permanência da vivência do Espírito de Deus em comunhão com a alma daquela mulher lhe proporcionaria um estado diferenciado. Ao invés dela ser uma consumidora da água, ela se tornaria uma fonte de água que jorraria eternamente. Está aí a noção clara do permanente apresentado por Jesus à mulher à beirada ao poço de Jacó. Mas a mulher está ainda curiosa com essas informações, está ainda processando essas informações na sua cabeça, e ela diz assim para Jesus: nossos pais estavam dizendo que nós deveríamos adorar Deus aqui nesse lugar, nesse monte. Vocês já gostam de adorar Deus em outro monte, querendo talvez perguntar a Jesus onde é que Deus estaria, se nesse monte ou se em outro monte. Jesus disse: dia virá em que os homens aprenderão a amar a Deus em espírito e verdade, não será nem nesse monte e nem em outro monte. Está aí apresentada a comunhão total do Espírito com Deus, porque Jesus diz: Deus é Espírito. Os homens então precisam aprender que a comunhão com Deus não estará restrita a lugares, não estará restrita a determinados tipos de procedimentos, nem muito menos símbolos. Os símbolos da terra servem para a vida na terra, os símbolos do Espírito servem para a vida espiritual.
Portanto, o encontro de Jesus com a mulher no poço de Jacó faz com que nós tenhamos aqui uma dimensão da diferença da percepção entre o ente que vive na terra com as coisas da terra e o ente que vive focado nas questões do espírito. Aquele que está já, de certa forma, estabelecendo a sua comunhão em espírito e verdade, porque Jesus diz, Deus é espírito e deve ser vivido em espírito e verdade. Esses que já se encontram vivendo em espírito e verdade com Deus, eles têm a sensação da saciação das necessidades humanas, das suas necessidades materiais realizadas em pleno plano carnal. Esse talvez seja o grande desafio que nós devemos enfrentar. Esse talvez tenha que ser o nosso grande objetivo na vida. Encontrar onde está essa essência do Deus em espírito e verdade, adorá-lo assim dentro de nós, vivendo, experimentando, tendo a certeza da sua existência, fazendo brotar em nossa vivência a água perene, a água viva que brotará como fonte inexaurível. A mulher certamente ficou fascinada, saiu para contar a todos aquele encontro magnífico que tivera com Jesus, inclusive até as pessoas que voltaram para adorá-lo pediram que ele ficasse mais alguns dias. É uma coisa impressionante ficar com Jesus. Quem que não gostaria, não é, de ficar com Jesus mais alguns dias, aprendendo sobre como adorar Deus em qualquer lugar, em espírito e verdade. Portanto, a mulher nos ensina, assim como ela é capaz de aprender a deixar a água da terra para tornar-se usuária da água do Espírito, transformar a sua vida em fonte, esse é o grande convite para que nós também possamos fazer assim, fazer das nossas vidas fontes eternas da água viva de Deus. Quem és tu, meu Deus? Todos falam de ti e quase ninguém te conhece. Desde os tempos remotos de Atenas até a era atômica, continuas envolto no véu impenetrável do Deus desconhecido. Quem és tu, ó eterno anônimo de mil nomes? És uno ou múltiplo? És Brahman ou Maya? És Nirvana ou Sansara? A eterna essência ou as efêmeras existências? A causa transcendente a tudo ou os efeitos imanentes em tudo? És tu a divindade incolor, anônima, amorfa, ou esses mundos multicores de mil nomes e formas? Eis o grande ser, ou esses pequenos existires? Se és o eterno ser da verdade, por que nos iludes com essas inverdades das aparências? Tu és o nada do vácuo ou o todo da plenitude? Anos e decênios dolorosos tenho lutado com esses paradoxos. Hoje, porém, não és para mim nem Brahman, nem Maya, nem Nirvana, nem Sansara, nem o transcendente a tudo, nem o imanente em tudo, nem a causa longínqua, nem os efeitos propínquos. Hoje, tu és para mim simplesmente o universo, a realidade universica, o uno em tua essência e o verso em tuas existências, a divindade causante e o mundo causado, a síntese do todo revelado nas antíteses dos algos. És a grande tese cósmica, o ser e o existir, segundo a capacidade cognoscente, o uno e o múltiplo,
O meu conhecer humano, é verdade, só te apreende como o existir, o efeito, o finito. Mas em teu ser divino, tu és a essência, a causa, o infinito. Porque o conhecimento está no cognoscente, segundo a capacidade do cognoscente. E sendo finita a minha capacidade cognoscente, concebo finitamente o infinito. Para mim, a tua infinita transcendência se revela como finita imanência em teus mundos. Não te conheço assim como tu és. Conheço-te apenas assim como eu sou. A pequenez do meu humano conhecer é a bitola da grandeza do teu divino ser. A ordem lógica do conhecer é o algoz da ordem ontológica do ser. O meu humano conhecer é uma válvula de redução do teu divino ser. Conheço-te consoante a minha pequenez, e não segundo a tua grandeza. O teu infinito está finitamente no meu finito, e em todos os finitos. O meu monismo único aparece como pluralismo múltiplo, coado através do prisma do meu conhecimento. Tu, o Brahman uno e único, tu apareces como Maya plural e múltiplo. Tu, o uno em tua essência, te revelas como o verso em tuas existências, porque tu és o universo, a realidade universica. O mérito é tudo dos santos, o erro e o pecado são meus. Mas onde está nossa vontade, se tudo é vontade de Deus? Apenas não sei ler direito a lógica da criação. O que vem depois do infinito e antes da tal explosão? Que o tal ser humano já nasce sabendo do fim, e a morte transforma em engano as flores do seu jardim. Por que Deus cria um filho que morre antes do pai e não pega em seu braço amoroso o corpo daquele que cai? Se o sexo é tão proibido, porque ele criou a paixão? Se é ele que cria o destino, eu não entendi a equação. Se Deus criou o desejo, por que é pecado o prazer? Nos pôs 1000 palavras na boca, mas que é proibido dizer. Porque se existe outra vida, mostra pra gente de vez. Por que me deixa no escuro, se a luz ele mesmo que fez? Por que me fez tão errado,
se dele vem a perfeição. Sabendo ali quieto, calado, que eu ia criar confusão. E a mim que sou tão descuidado, não resta mais nada a fazer, apenas dizer que não entendo. Meu Deus, como eu amo você. Será que algum dia nos será dada a condição de compreendermos a essência de Deus? Será que algum dia nos será dada a possibilidade de encararmos a face de Deus, assim, em espírito e verdade? Muitas são as possibilidades já construídas ao longo da história humana e, certamente, muitos são os atributos que associamos à ideia de Deus. Alguns dizem que Ele é o sumo bem, a suma bondade, a extrema magnificência, a possibilidade maior de todos os consolos. Ele é o Nadir e o Zend, é o começo e o fim de tudo. Ele é a essência criadora e a inteligência que permeia todas as estruturas, todas desde as mais mínimas formas do universo. Tudo é permeado de Deus. E, de qualquer forma, para o homem que raciocina, dizer Deus é isso, Deus é aquilo, talvez seja a sua grande aspiração, da inteligência, da sua capacidade de pensar e conceituar, de dar nomes às coisas. Mas parece que, de alguma maneira, a ideia de Deus ela está condicionada a uma outra atitude que não é de razão, de conceituação, de posicionamentos, mas de pureza do próprio coração. Aqui entendido o coração como a sede dos sentimentos, como aquilo que nos prende às questões da terra, que faz que olhemos para trás o tempo inteiro, buscando razões e explicações e justificativas, e no entanto parece que essa ideia divina, essa ideia de Deus, ela está se esvaindo nos conceitos, nos atributos, nas possibilidades conceituais. E Jesus, no seu grande discurso, quando traz a grande consolação do futuro da humanidade através das bem-aventuranças, ele vai nos presentear com a possibilidade de compreendermos a Deus simplesmente purificando o coração. Muitos temos a possibilidade de pensar que um coração puro seja o esvaziamento total de todos os sentimentos, de todas as sensações possíveis trazidas pelos elementos externos. Talvez por isso Jesus dissesse que o reino em que ele vivia, que ele habitava, que a sua mente estava posicionada, não era desse mundo. Esse mundo nos atrai o tempo inteiro, esse mundo nos traz, nos puxa como uma espécie de um vórtice que está nos conectando o tempo inteiro com as nossas percepções telúricas, as coisas que estão nos cercando, estão nos trazendo atenção o tempo inteiro, pululando em nossa mente. Mas a atitude contemplativa e o esvaziamento do coração são mais do que simplesmente um momento. São, acima de tudo, a possibilidade de estarmos compreendendo que em espírito e verdade existe um algo que não requer nenhum conceito, que não requer nenhum pensamento. Deus, conforme vai nos dizer o nosso querido André Luiz Peixinho, é depositário das mais sublimes aspirações humanas, consolador de nossos corações em sofrimento, a mão que nos protege, que nos tira da sensação de abandono, a força que nos alenta, inspiração que nos faz criativos. Pai e mãe de longa série de nossos ancestrais, da nossa grande descendência, os nossos olhos nem sequer poderão contemplar esta distância que existe ao longo dos tempos e das origens primárias de tudo ser, de todas as coisas. Para ver Deus, portanto, vai dizer Jesus, é preciso que limpemos as nascentes dos sentimentos, contaminadas pelos interesses e paixões, pelos prazeres egóicos, pelas sensações materializantes. E pior ainda,
deslustradas pela supremacia das emoções da revolta, da mágoa, do apelo e da tristeza. Deus parece ser mais simples do que os filósofos se debruçaram sobre ele, tentando compreender Deus de formas tão complexas, livros e livros produzindo, e Jesus diz: basta a pureza do coração. Basta se desconectar dessas coisas que estão aí por todos os lugares. Basta ressignificar as emoções, basta ressignificar este euzinho que está aqui dentro, indicando, separando as coisas. A percepção da totalidade de Deus exclui a separatividade. A percepção da totalidade de Deus amplia o alcance do amor. Tira desta relação de um para um e transforma o amor numa relação de forma total, sem nenhum tipo de condição. Podemos imaginar que Deus está em todos os lugares, agora mesmo, nesse instante, em todas as expressões da nossa vida, Deus está presente. Por isso, quanto mais limpo o coração, mais sagrado é o viver. E a vida é mais e mais gratuidade, celebração, harmonia, dedicação, plenitude, graça, deleite, doação. O amor, ao tempo que nos assegura identidade, nos unifica, conduzindo à percepção do múltiplo, do outro, à vivência do um. Ele faz cessar toda separatividade, toda luta e todo medo. E assim podemos entender porque Jesus nos ensinou que os puros de coração, aqueles que têm o coração absolutamente esvaziados das impressões do mundo, estes verão a Deus. O grande problema das pessoas que desejam seguir a vida espiritual é que nunca se perguntam o que Deus quer de mim, mas se apresenta sempre falando do que querem de Deus. Todos afirmam que Deus sabe de todas as coisas, porém começamos a apresentar relatórios e pedidos como se Ele estivesse mergulhado na ignorância. Não seja assim, não faça isso, não duvide. Você pode dizer que sua fé é raciocinada, que é conforme a sua razão. Todavia, se a fé não for além da própria razão, como poderá entender as coisas que estão além dela? Como você poderá entrar no conhecimento das coisas divinas? Como você poderá falar em conhecimento de Deus? Não procure dizer a Deus o que você quer dele. Abra a mente, fique vazio. Deixe que Deus lhe fale, que o oriente e o dirija. Deixe que Deus faça sua obra na estrela do seu coração. Quando chega a noite e você olha para o céu, pode ver os milhões de pontos luminosos que se estendem à sua visão a olho nu. E você sabe que há muito mais, que Deus rege a música das estrelas, a dança dos raios, espalhando luzes ao infinito. Por que você está pensando que Ele não pode fazer o mesmo em seu coração? Para conversar com outro, você precisa aprender a sua linguagem, sua expressão, de modo que se faça entender e ser entendido. Se você deseja conversar com Deus, aprenda a linguagem divina. Ame sem medidas, sem prisões, sem apegos. Ame sempre, porque Deus é amor. Ao contemplar-te, Senhor, em tua imensidade, em tua onipotência, em tua majestade presente em todo lugar, eu me vejo qual o grãozinho de poeira que o vento leva em suas asas ligeiras e arremessa para o ar. Mas, sumido na miséria do meu nada, eu amo a tua imensa bondade, adoro o teu infinito poder. Perdido na minha insignificância, eu penso em ti, a fim de te louvar e agradecer. Que a minha vida seja um laus perene, que, havendo começado, não termine nunca, agora e por toda a eternidade. Seja ela uma contínua genuflexão da minha pobreza e do meu nada,
ante a tua infinita santidade, e que a minha alma seja uma corola aberta à luz do sol da tua graça, cheia de viço e cheia de frescor. Oh, não deixes, Senhor, que ela feneça sem a luz da tua onipresença, sem a força do teu divino amor. Adorar, adorar, adorar. É este o supremo anseio de um amor sem fastio, dessa eterna juventude do meu amor. Quero adorar-te, meu Deus, adorar-te com infinita veemência, e desde que saboreei esse amor de adoração, desde que me delicio na mística de amar a Deus com toda a alma, com todo o coração, com toda a mente e com todas as forças, tenho imensa necessidade de servir a todos os filhos de Deus, meus irmãos, servir jubilosamente, não por fastidioso dever compulsório, não pelo imperativo categórico de alguma virtuosidade, não por algum senso de heroísmo moral, mas por um insopitável querer de todo o meu ser. Não posso deixar de ser externamente o que sou internamente. E é esse desejo de vasta benevolência, de serviço dinâmico e gratuito, o transbordamento da inefável experiência de Deus, que é toda essa jubilosa ética horizontal, senão o fruto da fascinante mística vertical. Nenhuma virtude descubro em amar aos que me desamam, em fazer bem aos que me fazem mal, em ceder também à túnica a quem me roubou a capa, em andar 2000 passos a quem me exigiu 1000. Vejo e sinto eu tudo isto apenas o leve e luminoso reflexo do meu novo ser em Deus, que transborda espontaneamente nesse novo agir entre os homens. Vejo e sinto nisto o autêntico ser da minha genuína natureza crística. Em solitária adoração a Deus, eu me sinto solidário com todos os filhos de Deus. Para caminhar a vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto.
Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me e longe de ti. Mas tua força venceu e afinal eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Venha, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro uma paz e alegria bem perto de ti. Eu te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Em nosso momento de oração coletiva, repetimos aqui uma sugestão, a de que estejamos juntos assistindo o programa, pelo fato de que assim construímos uma comunidade. E essa comunidade, vivendo a experiência coletiva de emitir pensamentos luminosos mais avançados para o seu próprio padrão, facilitará a criação de uma espécie de psicosfera que pode atuar no mundo, renovando-o, transformando-o para melhor, elevando as condições de vida das pessoas. O apelo continua. Hoje nós lembramos que esta reunião torna possível, a partir dos experimentos científicos, a aquietação da violência, a melhoria da qualidade de vida na área de saúde, e isso pode ser uma das nossas contribuições caridosas para a humanidade. Pensemos um pouco sobre o Deus que nós temos alimentado em nossas vidas. Será que já consagramos a nossa vida para Ele? Já adoramos de tal forma que o sentimos presente em nossos atos cotidianos? Já servimos aos outros seres da criação com espírito de devoção divino? Este é um problema ou uma questão a ser refletida cotidianamente. Em que medida expressamos o divino que há em nós?
E como é que o apreendemos em nossas realidades e em nossas vivências? Podemos passar, então, a tomar Deus, a sua ideia, o nosso sentimento sobre ele, a nossa percepção possível, como referência para as nossas atitudes diárias. E aí perguntaremos cada vez mais a nós mesmos: estou representando a vida divina em que posso fazer no estágio evolutivo em que me encontro? Esta reflexão fica para a semana. E nós oramos, então, assim, na palavra de Simão o Cirineu. Tu, Senhor, Senhor, tu antes, tu depois, tu no infinito do vácuo e no infinito do meu interior, tu na aurora que canta e na noite que pensa, tu na flor dos cardos e nos cardos em flor, tu no zênite e ao mesmo tempo no nadir, tu no mal que receba, assim como no bem, tu em todas as aflições, em todo padecer, tu no primeiro beijo e no último também, tu nos olhares risonhos e nos olhares sombrios, tu na frivolidade dos anos em flor, tu nas grandes lutas dos anos maduros, tu na maior alegria e na mais profunda dor. Se a ciência não te vê, eu te vejo. Se o mundo não te ama, eu te amo, meu Deus. Se o mundo não te adora, eu te adoro. Na gotinha de orvalho e na amplidão dos céus. Por toda a alma que duvida, grita minha alma: eu creio. E diz: eu amo. Por todo que grita, odeio. Pelos que caem, estarei sempre de pé. Com toda a fé que se apaga, se agiganta a minha fé. Meu coração é pleno de amor. Deus está em mim. Deus está em mim. Meu coração é pleno de amor. Deus está em mim. Deus está em mim. Deus está em mim. Deus está em nós. Meu coração é pleno de amor. Deus está em mim. Deus está em mim. Deus está em nós. Meu coração é pleno de amor. Deus está em mim. Meu coração é pleno de amor.